Olá, gente! Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. O Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação e nosso encontro aqui no nosso canal do YouTube, o nosso Fã F1, onde você pode acompanhar todos os nossos programas. Inscreva-se, compartilhe a boa notícia e informação aqui no nosso Viva Bem, que é voltado à saúde, à promoção à saúde. E o tema do nosso programa de hoje, gente, nós vamos falar sobre a saúde das nossas crianças. O que é que está acontecendo, principalmente com algo muito grave? A baixa cobertura vacinal. E isso interfere em muitas coisas no desenvolvimento saudável dessa criança. E a minha convidada, não só para a gente falar sobre isso, mas da saúde das nossas crianças e também adolescentes de uma forma geral, eu tenho aqui a doutora Silvia Palmeira. Quero agradecer, ela é uma pediatra bastante conhecida na nossa cidade e no nosso estado, né? Até mesmo pela atuação política. Mas eu quero lhe agradecer, obrigada por arranjar esse tempinho para vir conversar conosco sobre a saúde das nossas crianças. Seja bem-vinda, doutora Silvia. Obrigada, Magna. Olá, gente. Eu sou Silvia, né? Doutora Silvia Palmeira, e me sinto, assim, bastante feliz quando eu tenho uma oportunidade, né, de atingir um número de pessoas maiores em relação à saúde da criança, né? Porque nós temos isso, essas crianças serão o nosso futuro, é o futuro do nosso país. Então, eu estou aqui à sua disposição para que o que eu possa ajudar e possa orientar as mães, eu estou aqui. Pronto, a pediatria é sua paixão, né? A gente vê isso, e cuidar das crianças. É um longo tempo de exercício profissional. Né? E ao longo desse tempo já presenciou em muitas coisas. Sim. E agora, em relação a essa resistência, doutora Silvia, que a gente vem enfrentando com as vacinas e a preocupação com a polio, né? O retorno de algumas doenças, né, que antes já não existiam. Sim. É muito preocupante, né? O país da gente, o próprio estado de Sergipe, né, se nós levássemos as políticas públicas em consideração sobre suas normas, sobre suas regras, nós teríamos que decretar um estado de calamidade, de urgência gravíssima este índice de vacinação. Só que assim, por exemplo, eu acredito que nenhuma pessoa que esteja numa gestão, ela fará isso, porque você está assumindo, né, uma parte deste fracasso. Então, ninguém vai fazer isso. Você pode chegar um interior a 23%, 28%, 30%, que jamais ele vai decretar estado de emergência, uma emergência sanitária. É uma coisa que não deu certo, que está, vamos dizer assim, colocando em risco a comunidade e a população. Sim. Isso não será feito aqui nesse país da gente, não será feito. Então, a gente fica assim um pouco triste e também não é só a gestão. Nós temos que contar com a população, mas se tivesse uma busca ativa, se tivesse um trabalho assim, de propaganda, né? Antigamente existia o Zé Gotinha, existia Ronaldinho, existia a Xuxa, existiam os grandes ídolos do país, eles eram chamados para fazer essas propagandas. Influenciavam muito, influenciável. Né? Aí você vê que ao longo do tempo, como nós chegamos um programa, o Programa Nacional de Imunização, é um dos maiores programas do mundo. Sim. É onde o Brasil tira nota 10, ou 9 ou 10. Quando chegou do 9 para o 10, aí nós começamos a relaxar, né? E aí foi ao longo do tempo e agora teve uma piora acentuada por causa desse problema da Covid, né? Sim. Vacina, não vacina, quem vacina, não quero me vacinar, e começou essa problemática, né? Essa desconfiança, essa minha gente, a medicina foi uma das maiores evoluções da medicina, foi conseguir-se as vacinas, porque antes estava fadado eu digo assim, mas sempre, mães, entendam, todas as vacinas são preparadas e foram feitas para as doenças que matam, ou elas matam a pessoa humana, no caso, sempre a maioria das vacinas é para criança, mas tem os adolescentes, tem os adultos e tem os idosos que têm que tomar o seu calendário, mas eles já tomaram algumas, né? Graças a Deus, na sua infância.
tem que ter esta vacinação, né? Assim, que a gente sabe que ou mata ou então vai deixar com uma sequela grave. Se for uma meningite, ela pode perder a visão, ela lesiona o cérebro de uma maneira geral. Se for uma poliomielite, ela vai ficar com uma lesão motora, né, que é aquelas pessoas que andavam com dificuldade. Sim. Então, você já pensou que são doenças evitáveis? O termo é esse, evitáveis. Quando você fecha um diagnóstico de um óbito, que você às vezes acompanha, que a gente faz isso muito na pediatria, quando você escreve óbito evitável, é terrível, né? Porque não era para aquela pessoa morrer. Não era. Foi a falha que houve numa vacina. Aí pode-se dizer assim, sim, mas essa vacina atual, né? Essa da Covid, não teve pessoas que fizeram? Sim, mas quanto mais você tem as doses completa, se eu fiz a terceira, se eu fiz a quarta, eu vou conseguir sobreviver. Eu vou ter a doença, mas eu sobrevivo. Então, é uma coisa que você vê que essa vacina realmente ela funciona. Todas as vacinas funcionam. Não existe dizer assim, olha, essa vacina funciona. Pode ser que tenha uma que tenha um maior período, um tempo. Essas vacinas da Covid, elas têm um período de se repetir, que seriam os reforços que se chama. Sim. Mas, assim, não existe essa possibilidade de dizer que uma vacina não resolve. Não existe. A senhora disse, doutora Silvia, é uma conquista da ciência e da medicina, algo extraordinário. Foi. E, lamentavelmente, está surgindo por conta das fake news, sim, dessas notícias falsas, esse relaxamento. Total. E outra coisa, nós já temos casos, gente, fora do país, e diante de toda essa comunicação, né, hoje em dia, que a tecnologia e as viagens, os acessos e fronteiras, de repente chega, porque nós já temos fora casos de pólio. Então, pode voltar. E veja a responsabilidade dos gestores, como disse a doutora Silvia, mas também dos pais, né? Da sociedade. Aliás, da comunidade, da sociedade. Não é? Ela tem que fazer a sua parte também. Só que assim, a gente sabe que o Estado, que é o responsável por essa política pública, ele tem várias maneiras de realmente fazer essa melhora. Porque, por exemplo, se você for para alguns países, se os pais não fazem as vacinas, eles terão que responder por isso. Sim. Né? Como nós não temos essa... Porque, assim, a doença em si, ela não é só para uma pessoa. Ela vai colocar em risco... Veja bem, eu digo, eu não faço a vacina do meu filho. Porque houve um fake news, porque fulano disse que não vai fazer, porque... Pronto. Essa criança dela, não é só essa criança dela que está exposta a ter a doença, ter as sequelas da doença ou ir a óbito, certo? Quando isso ocorre, eu coloco em risco todas as pessoas que estão em contato. Quem são as pessoas mais vulneráveis para aquela doença? Outras crianças. Então, eu vou fazendo um leque de disseminação da doença. Entendeu? Porque a mãe pode pensar que é só o filho dela. Não é. Ela está colocando em risco muitas outras crianças desta mesma faixa etária. Porque os vírus, as bactérias, elas não morrem. Elas fazem como o vírus da Covid, gente. Ele vai se transformando, vai mudando o corpo dele, vai mudando o corpo, vai mudando a estrutura dele, de DNA, para poder ele sobreviver. Então, existe pólio em vários lugares? Sim. Existe. Existe tétano que você se arranha, se corta, qualquer coisa. Existe, só que quando eu vacino, eu deixo o meu corpo já na espera de que ele entre. Quando ele entra, o meu sistema, né, de defesa do meu organismo vai em cima dele e domina. E quando ele está em aberto, ele vai fazer a lesão todinha para ele sobreviver. Porque aquilo é uma sobrevivência também daquele vírus, daquela bactéria, do que for o agente responsável por esta doença. Entendeu? Então as pessoas têm que entender, sim. E agora acabou todos os vírus do rotavírus, que era o que fazia mais óbito em crianças no primeiro ano de vida, no Brasil, de diarreia. Que a Pastoral tem muito a ver com isso, que ela fez aquele programa de fazer um soro caseiro, que muitas mães hoje lembram, que era o soro caseiro quando a gente... Por quê? Porque aquela doença era uma doença que poderia matar, mas ao mesmo tempo ela também tinha um período de tempo para ela fazer aquilo. Se você ultrapassasse aquilo, ela regredia e aí a criança se salvava. Então, esse rotavírus não acabou.
magra. Ele está no ambiente, ele está na terra. Apenas ele está o quê? Se eu vacino, ele vai ter que ficar lá quieto. Então, ele uma barreira de proteção. Pronto, a vacina faz uma barreira a ele, individual e coletiva. Porque enquanto mais eu tenho pessoas, né, se eu deixo uma sem vacinar, veja só que gravidade. Essa passará não para aqueles que já estão vacinados, mas na hora que encontrar um outro que não esteja vacinado, ela vai começar. Aí começa o ciclo de disseminação. Pois é. Bom, gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem com a doutora Silvia Palmeira, que é pediatra, e começamos o nosso programa conversando sobre a importância de vacinar as crianças. Infelizmente, a nossa cobertura vacinal está muito pequena, não estamos atingindo a meta, tanto é que neste caso, nós estamos agora no mês de outubro, onde também é considerado o mês da criança, e incentivando essa vacinação. E a responsabilidade, como disse a doutora Silvia, é de todos, dos gestores públicos, dos pais, da sociedade. Nós temos que chamar todos a responsabilidade para este tema tão importante e as consequências de não vacinar as nossas crianças para o desenvolvimento delas. E veja, como disse a doutora Silvia, é uma questão coletiva, né? O impacto na coletividade. Bom, mas nós estamos, gente, também no mês de outubro, como eu disse, mas nós estamos no Outubro Rosa. E tem uma ação muito legal, eu vou rapidinho aqui interromper para a gente mostrar, e já a gente continua aqui o nosso bate-papo com a doutora Silvia, para falar do Outubro Rosa, da nossa Oncohematos Juntos pelo Amor à Vida, que apoia aqui o nosso Viva Bem e iluminou, gente, o Museu da Gente Sergipana, um cartão postal da nossa cidade. Está lindo. Se você passar a noite, você vai ver lá todo rosa, maravilhoso. Vamos ver essas imagens e também aí quem participou dessa abertura do Outubro Rosa. Vamos assistir? Vamos lá? Acompanhar, e você que também nos ouve. Para o Instituto Banese e o Museu da Gente Sergipana é uma honra participar do movimento Outubro Rosa. Nós fomos contactados pelas clínicas Oncohematos e Omo e prontamente aceitamos essa parceria, porque para a gente utilizar o Museu da Gente Sergipana, esse prédio imponente, né, que hoje está de rosa e ficará assim durante todo o mês de outubro, é realmente uma satisfação, porque a gente utiliza essa imponência para fazer exatamente o que o movimento precisa, o que o movimento se propõe, que é chamar a atenção das mulheres sergipanas para a prevenção e a importância de se tocar, de se cuidar e de se prevenir, né, dessa doença que acomete tantas mulheres. Então a gente agradece essa parceria, a gente parabeniza também as clínicas por essa iniciativa e a gente repete mais uma vez que reforça que é preciso se cuidar e que esse cuidado é necessário não só no Outubro Rosa, mas durante todo o ano. Estamos de volta, gente, com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Hoje conversando aqui com a doutora Silvia Palmeira, que é pediatra, falando da saúde das nossas crianças. E doutora Silvia, aproveito para falar nesse intervalozinho, a gente estava falando aqui da pediatria em si. E que primeiro a gente vem sofrendo com a falta de pediatras, né? E não é mais, me parece, que o foco que era antes, que a gente fez dos cuidados, de levar ao pediatra assim que a criança nascia, mensalmente, um acompanhamento do desenvolvimento dela, né? Uma medicina mais preventiva e hoje, infelizmente, ela é mais curativa. O que está acontecendo, doutora Silvia? Eu estou errada ou infelizmente essa é verdade? É uma verdade, né? Porque a pediatria é uma das ciências, da parte básica da pediatria, né? Tem a clínica médica, tem a clínica cirúrgica, tem a clínica obstétrica e a pediatria. Então, são os cuidados maiores, né? Agora existem as especialidades e até as subespecialidades. Mas, assim, essa pediatria, ela é como se fosse, assim,
uma ação para o futuro, não é agora. A gente fica feliz por ser atendido agora, por ser acompanhado agora, mas ela vai integrar a vida inteira desta pessoa. Ela tem maior importância, Magna, dentro da vida da pessoa humana, são os 1000 dias de vida. É o período que ela fica dentro do útero materno, ela fica no 1º e 2º ano de vida. Então, esse período é o período que ela tem que ela consegue fazer como se fosse assim, um programa, uma programação do resto da sua vida para o quadro de ser saudável, ter uma boa vida de saúde ou ela ter alguns problemas graves de saúde. Seria um alicerce? Sim, era como se fosse isso. Ela faz aquela montagem e o organismo vai guardar aquilo e ela faz um sistema de metabolismo para o resto da vida. Ela grava aquilo, né? Então, hoje, por exemplo, uma criança que nasce com baixo peso, vamos dizer. Então, ela, por nascer com esse baixo peso, ela indica que ela, dentro do útero, ela não teve o ganho suficiente para que seja considerada uma criança saudável. Ela poderá até ser, mas ela veio com baixo peso. Ela já tem algumas coisas que ela vai trazer dentro dela, que não seria bom. Então, ela teve o quê? Uma desnutrição intraútero. Dentro do útero, ela teve uma discreta ou moderada. Uma das causas muito grandes disso são as prematuridades, né? Ela não nasceria, provavelmente, se ela não tivesse nascido neste período antes, com esse quadro, mas ela, pelo peso, ela vai se tornando como se fosse assim, mais apta, mais forte, né? Até biblicamente dizia assim, que Jesus estava no templo e ele crescia em graça e sabedoria. Graça provavelmente era porque ele devia ser um pouquinho mais fortezinho, né? Sim. Que eles simbolizaram que era uma graça, que era uma pessoa, né? Não estava assim muito magrinho, não estava muito pálido, deve ser isso. E sabedoria porque ele era desenvolvido, né? A sabedoria que significa na pediatria desenvolvimento, é você ter mais habilidades. Uma criança só senta aos 6 meses, anda de 1 aninho a 1 aninho e 3 meses, alguns agora já com 10 anos, 10 meses já querem andar, né? É muito interessante isso. Mas assim, a pediatria é baseada nesses princípios, no princípio de acompanhar os primeiros anos de vida. Quais são os primeiros? Esses são dentro do útero, no 1º e no 2º ano de vida. Então, a pediatria, ela faz isso, só que assim, ao longo do tempo, ela vai acompanhando uma criança com 3 aninhos, com 4 aninhos, 7 aninhos, e você vê que, normalmente, essas crianças que são bem acompanhadas, elas adoecem menos, elas se internam menos. Uma das perguntas que a gente faz às mães, ele já teve algum internamento, né, nos primeiros anos de vida? Ele vai mais do que 5 vezes para uma urgência ao ano. Então, várias coisas já nos diz como é que está esse... E até o período do que ele foi amamentado. Esse aí é essencial. Os 6 meses seria considerado aí o ideal Sim. São 2 anos de idade. A organização. Até os 2 anos? Só que as pessoas não sabem, é por isso que eu digo. Sim. Magda, ou se trata com as pessoas sobre isso, porque tem a ver com elas, tem a ver com os filhos delas. Não é porque a pessoa não quer amamentar, é porque nem sabe disso. Se eu amamentar até os 6 meses, está lindo, ótimo, maravilhoso, acabou, encerrou. Não é. Eu não disse antes que a vida é importantíssima nesse período até os 2 anos? Sim. Se eu amamento essa criança para os 2 anos, o metabolismo dele vai ser outro metabolismo. As células dele vão guardar como se fossem memórias de que ele foi protegido, de que ele recebeu tudo que tinha para receber e ele vai ser uma pessoa bem mais saudável na sua vida, tanto de adolescente como de adulto jovem, na sua velhice. É uma coisa linda. Agora veja como... A entender, você vê, 6 meses é o período que ele não precisa de nada. Nada, só do leite materno. Nada para complementar essa alimentação? Não. O leite materno, só o leite suficiente materno. Aí vocês retira... Essa é a história do fraco, doutora, que a gente ouve sempre, Meu né? Deus, o leite fraco. Mas hoje, agora, elas já até entendem que não, né? Mas assim, isso foi criado por quê? Porque, veja só, Magna, amamentar não é tão fácil, né? Como a gente pensa, não é. Amamentar tem que ter uma rede, é uma rede social, uma rede familiar para que ela ocorra.
porque senão esta mulher... Tem algumas, por exemplo, as índias, né? Vamos dar o exemplo às índias. Elas não tem nada de estranho, não sei se elas dormem bem, mas assim, eu acho que também todo mundo ali deve estar perto dela, né? Porque são muitos juntos, todos moram, muitas pessoas às vezes numa casa. Então, aquele menino é de todos, é diferente de nós que vivemos nessa outra cidade, nessa outra vida, né? Que é uma vida mais complexa, né? E Mas elas amamentam. amamentam. Surgindo tantas outras obrigações, sim, muitas né? obrigações. De sobrevivência mesmo, e ela por chefiar a família. Sim, agora e aí muitas vezes acaba também... crianças ficando... sem ter ninguém que faça uma rede apoio. com ela, nesse momento tão importante da amamentação, né? Então, ela, por exemplo, as índias, ela não vai ter problema com ela. Ela bota o menino no seio, acabou essa história e não tem nada que a gente, né, que a gente faz mastite, que a gente... Mas por que tudo isso? Porque ela tem uma privação de sono. A privação de sono... Por isso, mães, eu digo a vocês, quando vocês estiverem gestantes, que vocês estiverem já no último mês, durmam o que possam, durmam, se deitem, se descanse, deixe uma reserva para quando você tiver, né, uma retirada desse sono, porque é uma coisa grave. Toda pessoa que ela tiver uma abstenção de sono, ela sente muito, você não consegue. Por isso que o motorista é um risco desse homem, quando não dorme, vai para um caminhão dirigir. Então, essa mulher também, ela fica cansada, ela fica como se fosse assim, alterou, ela viveu a vida inteira tendo esse sono e agora ela não tem mais, porque o menino chora, porque o menino acorda, porque o menino acorda e porque... Pronto, exatamente, histórias, né? Que ele não é porque a gente diz essa troca, mas ele vai ter que se adaptar a essa nova, o círculo, né, circadiano dele, que é quando o sol aparece e quando o sol se põe e que começam outros hormônios a funcionar e a pessoa começa o sono. Só que agora, esses dias, a gente está alterando isso, né? Porque todo mundo está indo dormir meia-noite, 1 hora. Esse aí, por isso que existe essa história. Eu gosto muito de relacionar uma coisa. Não tem uma história de o coquetel da Boa Noite Cinderela? Sim. Porque a partir de quê? De meia-noite. Porque todo mundo já estava naquele período querendo relaxar. Agora não vai ter mais muito não, porque todo mundo só vai dormir 1 hora, não sei o quê. Mas você veja que a sabedoria do povo. Eles diziam, boa noite Cinderela. Por quê? Porque era o horário que à noite, nesse horário de meia-noite, de 11h30, tudo, a pessoa já estava querendo dormir. Sim. Então, a mulher, ela vive esse momento de retirada deste sono. Ela tem que ter uma pessoa para ajudá-la. Ela amamenta e a pessoa coloca a criança para fazer, né, a discreta regurgitação pequenininha que ele faz, que isso aqui é normal, né? É isso aí, Magda, se você ajudar essa mulher, com 1 mês ela deslancha, não tem mais que tiras. No primeiro mês, ela geralmente não consegue. Quando chega no segundo, ela já tem 1000 tarefas por cima dela, então vai dificultar ainda mais. Entendeu? Então não é uma coisa que é assim, eu vou aumentar, eu quero e consigo. Não, tem que existir uma rede. Tem pessoas que são diferenciadas. Elas pegam o menino e pronto, e acabou. Mas não é o normal, a gente tem que estar ali, a gente tem que ajudá-las, né? Eu consigo muito. Se for aleitamento materno, vamos dizer assim, em 100 mulheres, eu acho que eu consigo em 60, 65. Porque você tem que ajudá-la nesse primeiro mês de vida desse bebê. Depois ela deslancha, ela sabe na hora que ele está querendo o peito, na hora que ele está... Tudo na vida é ajuda, é conjunto, entendeu? É harmonia, né? Ela tem que ver esse menino, ela tem que, às vezes, fazer essa alimentação, ela tem que tomar conta da casa dela. Gente, não tem, né? E você sabe disso, que antigamente as mães vinham ajudar as filhas vinham, né? As irmãs vinham ajudar as irmãs, mas agora ninguém pode mais, porque todo mundo tem o que fazer. E isso acabou se perdendo, Se né? perdendo. E infelizmente acabam dizendo que isso é bobagem e é desnecessário. Não é, e veja o quanto isso é importante para o desenvolvimento da criança. E aí a gente vai avançando um pouquinho, porque quando a gente vê, o nosso tempo já está até indo embora, porque esse bate-papo é muito bom. Agora, doutora Silvia, infelizmente, nós, ao longo do tempo, e tudo que vem chegando da vida, chamada vida moderna, de tantas cobranças, esses valores, essas informações vão se perdendo até pela sobrecarga que as mulheres são impostas às mulheres também. Ela precisa também trabalhar, ela falta esse auxílio, esse apoio familiar, essa rede, né? Infelizmente. E com isso, claro, vai impactando na saúde e no desenvolvimento dessa criança e esse adulto, como será.
Então, eu lhe pergunto, nesse caso, em termos dessa assistência às crianças, que vem, infelizmente, até se perdendo, da consulta ao pediatra, agora acaba muitas vezes sendo um clínico. Nós não temos tantos pediatras assim, não é? A Universidade Federal de Sergipe, ela tem até a residência em pediatria, que eu acredito que ainda vai dar uma ajuda, porque as pessoas antigamente tinham que ir para São Paulo, para Bahia, né, para o Rio de Janeiro para fazer a residência em pediatria, mas agora nós já temos. Mas assim, foi diminuindo aos poucos, diminuindo por falta de política pública. Isso aí é quem vai cuidar dessa criança. O governo não fez nenhuma política pública para a criança. Então, eles vão muito para as urgências já doentes. Sim. Eles vão muito, sim, se eu fizer todas as minhas vacinas, né, essa criança adoece muito menos. Se eu amamento essa criança, ela adoece muito menos. Mas vai haver os vírus que nem vão matar e que não vão deixar sequelas gravíssimas, mas que eles existem. Entendeu? Então, gripes, eu posso ter um resfriado, que é diferente, a gripe é da influenza, né? Eu posso ter um resfriado, vários vírus. Aí, às vezes, a gente vê até as pessoas, mas eu tomei a vacina da gripe e eu estou gripado, que às vezes não é nem uma gripe, é um resfriado. Por quê? Porque não só existe esse. A gente só faz vacina para quem vai fazer o que eu já lhe disse, ou mata ou deixa sequela grave. Entendeu? Então, isso a gente tem que prestar atenção muito, que se eu tenho um acompanhamento, por exemplo, todos os profissionais de saúde, ao receber uma criança, eles têm que olhar essa caderneta. Não pode deixar nenhuma criança. Até agora, às vezes, as mães dizem assim, eu esqueci a caderneta, porque já não tem mais a importância que tinha. Então, nós temos que reforçar, enquanto profissionais de saúde, todos, enquanto profissionais de saúde, pedirmos essa caderneta, acompanharmos. Tem vezes que eu pego 6 vacinas atrasadas. 6. E eu consigo fazer 3 de uma vez, mais 3 de outra, acabou, está tudo pronto, está arrumadinho. A caderneta está protegida, né? E ela diz, mas ela gripou, mas ela tossiu. Não teve febre, eu não posso fazer. Por quê? Porque se qualquer coisa que aconteça com ela já tendo a febre, eu vou dizer que foi quem? A vacina. A vacina, tá lógico, né? Sim. O que teve de diferente? Tomou a vacina? Tomou. O que foi que teve de diferença? Ela estava com a gripezinha tola. Ou então ela estava com a febrezinha tola. E o que foi que agora essa menina piorou muito? Porque usou vacina. Então, até isso a gente evita. Termine essa febre, veja quando há o término dela, passe 24 horas e vá fazer a vacina sem medo. Porque eu estou escorrendo um narizinho, não, uma coriza no narizinho, não posso deixar de fazer minha vacina, porque o meu risco é 20, 30, 60 vezes maior se ela tiver contato com com qualquer um dos germes existentes e os causadores das doenças Silvia, mais graves. Aproveitando aqui, a gente já caminhando assim para o nosso finalzinho, que orientação a senhora deixa às mães, não só as mães de primeira viagem, e hoje até por falta talvez dessa rede de apoio, de assistência, e para as outras mães mesmo, o que é que elas devem observar na sua criança para que ela tenha um bom desenvolvimento? Porque o que é que pode ser considerado normal, entre aspas, que é de uma criança ter um resfriadozinho, quando ela vai ficar na creche ou na escolinha, foi para a escolinha, adoeceu muito. Eu já ouvi falar disso, e até aqueles que até dizem, não, foi muito cedo para a escola, não deveria porque aí acabou adoecendo. Enfim, tudo isso acaba acontecendo. O que é que a gente deve observar? O que é que os pais devem observar? E aí a importância de alguma forma, apesar das dificuldades e às vezes até da ausência de um pediatra, mas que leve, né? O que é que pode ser feito para ter uma criança bem e saudável? Eu orientaria, mães, que vocês amamentem os seus filhos. Leiam um pouco mais. A prática é diferente, porque eu também já amamentei os meus 3 filhos, mas eu sofri tanto, eu tive uma privação de sono, essa história toda. Eu sei na realidade o que é isso, mas se vocês conseguirem amamentar os seus filhos, façam isso até os 2 anos, porque vocês estão fazendo uma poupança de saúde para esta criança. Você está entregando a ela o que existe de mais sagrado, é como se você estivesse entregando a ela um sangue que é um sangue branco, né? Ele tem células vivas, Magna, a natureza fez tudo perfeito. Quando a maioria das doenças que nós temos, Magna, ela passa pelas vias aéreas superiores e pelas mucosas.
que são a mucosa bucal, a mucosa nasal, a mucosa da orofaringe, da nasofaringe. Esse leite, quando ele entra, ele vai protegendo, ele vai fazendo como se fosse uma barreirazinha na região toda que ele vai passando, e ali ele fica já aguardando quem quiser mexer com a criancinha. E ele vai em cima também. E quando ele bota no intestinozinho dele, também ela faz a proteção. Ela tem uma flora diferenciada, é uma flora que facilita com que alguns germes que entram não consigam sobreviver. Olha que coisa mais linda, né? Então eu diria a vocês, amamentem os seus filhos. Até os 6 meses é o mínimo que você pode fazer por ele. Mas depois, mas eu trabalho, amamente à noite. Mas ele vai acordar 2 vezes, não vai. Quando ele ficar maiorzinho, com 9 meses ou 10, você só tem os horáriozinhos, dá logo quando chegar do trabalho, dá às 11 horas da noite e pode dar lá para as 4 horas da manhã. 4h30, 5 horas, se ele quiser. Então você está dando uma reserva para o dia dele. Você já entregou à noite a reserva de saúdezinha dele para o dia. Então, isso é importante. Segundo, vacine os seus filhos. Não vão para nenhum profissional de saúde sem a caderneta. E você entregue essa caderneta para que ele possa ver o que está ocorrendo com essa criança. Uma boa alimentação, tanto sua como dele. E da casa toda. Eu sempre digo, porque meu menino está magrinho, porque meu menino está gordinho. Gente, vamos fazer uma alimentação para todos. Não posso estar dizendo assim, você só vai comer isso. Não tem condição na vida da gente hoje, da gente estar dizendo, vou fazer comida para ciclano, para Beltrano. Não é, faça uma alimentação saudável para todos da sua casa. Né? Levem ele regularmente ao pediatra ou ao serviço de saúde. Não é só ao pediatra, é ao serviço de saúde, que deveria ter lá um pediatra para atendê-lo. Né? Outra coisa também é assim, ela disse uma coisa engraçada agora, porque foi para a creche, né? E foi para a escolinha mais cedo. Todas as mães deveriam saber disso. Todas, não tem uma que não soubesse. Seu filho vai adoecer por qualquer um vírus ou qualquer uma bactéria em torno de 2 vezes por ano. Qual é o período deste ano que ele vai mais? É quando a gente está no outono para a entrada de todo o inverno. Por isso que os postos de saúde e as emergências, nesse período, lota aquela confusão, que ninguém adoece. Chega que agora surgiu uma virose, que os meninos estão todos vomitando, com diarreia e vomita. Chega que está todo mundo tossindo. Este período é o que mais ocorre. Então, vocês têm que saber disso. Não pode somente eu saber, porque não vai... Todo ano, é verdade. Teria que todos nós temos que saber disso, mas a gente não faz muito. Né? Eu mesmo explico às vezes a mãe. Aí, quando eu começo a ter 4 vezes, eu tenho que botar o meu alerta para o que é que está ocorrendo com essa criança, né? Que ela está adoecendo tanto. Falta alguma vitamina, ele está com alguma anemiazinha, qual é a alimentação? Pronto. Outra coisa, quando você coloca uma criança numa creche, ele vai ter de 4, muito mais do que 4, 5, 6 vezes, né? Por quê? Porque eles trocam entre si, cada um vem da sua casa, cada um vem do seu bairro, cada um vem aí juntam-se todos, né? Brincando, um pega no brinquedo, o dia todinho eles botam a mãozinha na boca. A chupeta, troca de um do outro. Tudo, botam um na boca do outro, outra coisa. Tudo é uma aproximação de menos de 2 dedinhos, eles brincam, eles se pegam, então vai adoecer. Não adianta, gente, não adianta. Tem horas que a gente tem que tirar 10 dias para ele se recuperar e para ir novamente para a coisa. Tem horas que tem que ser tirado. E ele vai ganhando imunidade com isso também, né? Vai ganhando imunidade. Só que assim, é um período muito, muito importante da vida que eu não posso estar fazendo com que ele, por exemplo, uma criança que tem asma, ela perde tantas aulas, ela adoece tanto, que eu tenho que tratar ela porque ela não pode estar. Se ela for muito pequena, ela vai perder peso rápido, depois ela vai para o ossinho para diminuir, porque ao invés de ela estar crescendo, ela está produzindo secreções e se defendendo, vai produzir secreção dessa gripe e produz da outra, e aí eu fico num ciclo que essa criança não sai, né? Vai perdendo um peso, vai perdendo depois em altura, o último é a altura, o primeiro é o peso, e isso aí vai, por exemplo, ela teria que ter, vamos dar um exemplo, 10 quilinhos ou 9, com 1 aninho ela vai ter o quê? 8,9, 8,7, 9,100 gramas, entendeu? Então, ela sofreu, portanto, adoecimento, certo? Sim. Mas essas outras vezes que ele também contacta, tem essa vantagem. Mas
se ele tiver vacina, se, por exemplo, se todos Mas tiverem aí é o vacina... alerta que se observar que for acima disso que seria o aceitável, aí eu já tenho já que procurar acende o que é que o está alerta. vendo, né? Ele está com anemiazinha, ele está com infecção urinária, eu tenho que procurar alguma coisa. Eu não posso. Agora, no período, por exemplo, desse outono com o inverno, sempre é o período. Eu também vou adoecer mais nesse período, todas as faixas etárias adoecem mais nesse período, mas eles são mais vulneráveis. Então, eles adoecem muito mais do que um adulto, do que um adolescente, né? Entendeu? Porque as defesas do adolescente já estão mais ou menos preparadas. Você entrou aqui, veio me fazer um resfriado, depois eu vou acima de você, aí vai o corpo da gente, né? O nosso exércitozinho de combate vai e consegue dominar esse inimigozinho que entrou para fazer mal. Tá? Então, eu teria essas 3 coisas a dizer: vacina, alimentação, importantíssimo, aleitamento materno, vacina, alimentação e acompanhamento. Né? Porque hoje eu não posso mais tratar, mas assim, o que tem ocorrido de crianças com alterações neurológicas, né, diversas, está grave, está como se fosse uma epidemia. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, está havendo uma epidemia. Quanta criança, né, com autismo, quanta criança com lesões cerebrais. Eu estou assim, chocada. Tem hora que eu fico assim muito triste, né, e a gente não tem visto nenhum movimento, Magna, para cuidar dessas crianças, fazer uma política pública. Né? Saber o que está ocorrendo, e agir. E eu vou dizer só uma coisa a mais, me permita que eu diga. A Zika foi uma pediatra em Pernambuco, que quando ela fez várias medições do perímetro cefálico, ela notou que tinha uma diminuição. Você veja, Magno, que é o cuidar. A moça era neuropediatra, ela fazia acompanhamento. E as mães chegavam com as crianças adoecidas, com alguma coisa que elas achavam que o menino estava diferente, mas elas não tinham a medida, elas nem observaram tanto. E essa médica, eu acho que com 7 ou 10 crianças, ela disse, não, tem alguma coisa. Tem alguma coisa, e foi detectado, né, que existia uma coisa que tinha que ser pesquisada. No final foi a Zika, e a Organização Mundial de Saúde comunicou a todos os países do mundo. Emitiu o sinal de alerta. Emitiu o sinal de alerta, como agora dessa varíola do macaco, que ela não emitiu para o mundo, ela mandou. Brasil está tendo quadro de Zika, perere, papapá. Não se sabia mesmo o que era. Existia já a descrição da Zika, mas assim, essa moça, só pelo acompanhar, ela fez isso. Esse olhar, essa sensibilidade. Esse acompanhamento, essa medição do que é necessário fazer numa criança. Aí você veja o que é a ciência, né? Você veja o que é a ciência. Uma pessoa que tem vivência, tem prática, fez o exame e detectou que tinha algo errado imediatamente. Pois é, veja como o alerta é importante deixa um abraço, deixa um abraço para todas as pessoas, mas eu me sinto muito feliz de poder dizer algo do que eu aprendi, né? Porque eu acho que a gente educação mesmo e saúde é o que nós precisamos muito também. Né? É verdade. E veja o alerta que a doutora Silvia faz, né? Quando chega e que algo pode realmente estar acontecendo. Mas isso é um outro tema, é um outro bate-papo que em breve voltaremos a ter com certeza. E como ela disse aqui, né? E a gente tinha acompanhado muito, e é verdade, questões neurológicas, quando a gente vê crianças que são autistas, né? O autismo, o espectro autista, quer dizer, que aumentou muito, né? Ou porque não estava se diagnosticando, tanto, né? E aí o alerta, esses pais, mas algo realmente está acontecendo e a gente precisa voltar a conversar sobre isso. Doutora Silvia, mais uma vez, obrigada. Parabéns por esse amor à pediatria e às nossas crianças. E a pastoral da criança também, né? Me viu ver essa parte muito preventiva, muito do acolher, que papel de importante ajudar. que teve. E muita feliz. coisa a gente precisa realmente não perder, resgatar e aprimorar e melhorar cada vez mais. Mais uma vez, obrigada e até a próxima oportunidade aqui no nosso Viva Bem. Certo, estarei sempre à sua disposição. E da FAM também. Bom, gente, bom demais, né, esse a gente ter conversado. Quando a gente vê, o tempo já foi embora aqui no nosso programa, mas a doutora Silvia com certeza deixou uma mensagem muito importante para você, mãe, para você, para toda a família, para os pais, para todos nós, que é cuidar das nossas crianças. É o nosso futuro, né? E eles são tão frágeis, precisam de nós, com certeza. Gente, um beijo grande e até o nosso próximo Viva Bem.